E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Momonga falou, então, já que vive nesta cidade, há muito tempo, eu creio que isso significa, que não tem nada a ver comigo, não é? Keno falou, então, não foi por causa, do seu poder então, Satoru-sama. Momonga falou, por poder, você quer dizer, transformar todos nesta cidade, em criaturas undeads. Não, eu não sei nada sobre isso. Eu realmente não sei, sabe? Então, posso fazer uma pergunta. Você tem alguma prova, ou base, de que eu seja a causa de tudo isso? Na verdade, as memórias de Suzuki Satoru tinham acabado de ser despertadas. Se seu corpo estivesse inconscientemente vagando aos seus arredores até então, ele realmente não teria nada a dizer em sua defesa. Sua expressão mudou, lentamente, de choque para mágoa. Como uma criança, ela não conseguia esconder a mudança de seu rosto, mesmo tendo vivido, por muito tempo, as palavras de Suzuki Satoru, ainda, apesar da supressão emocional dos undeads, tiveram um grande impacto nela. Keno falou, quando eu estava sozinha no castelo, uma poderosa criatura undead apareceu. Eu estava com medo, e então corri. A criatura undead, que Keno havia mencionado agora, era a razão pela qual ela havia mudado sua base do castelo para este lugar. Mas Suzuki Satoru ainda não tinha ouvido os detalhes sobre essa criatura. Momonga falou, entendo. Então, esse ser undead era muito parecido comigo. É isso, é o que quis dizer. Keno falou, sim. A voz de Keno, tão fraca que parecia estar prestes a desaparecer, combinada com o olhar de compreensão em seu rosto, retirou um grande peso do coração de Suzuki Satoru. Não foi Momonga, sem a mente de Suzuki Satoru, quem fez isso. Isso o deixou ainda mais seguro de que ele só aparecera nesse mundo, naquele momento. Ao mesmo tempo, Suzuki Satoru não pode deixar de se surpreender, na medida em que Keno acreditava no que ele dizia. Claro, Suzuki Satoru foi muito franco e honesto com ela, na esperança de conseguir sua aceitação. No entanto, a decisão final estava nas mãos dela. Em outras palavras, ela acreditou nas palavras de um undead que acabou de conhecer. Se ela tivesse depositado tanta confiança nele, ele deveria fazer o mesmo por ela. Isso era necessário para construir um relacionamento saudável entre duas pessoas. Keno falou, o senhor está com raiva. Me desculpe, eu entendi errado, Satoru-sama. Momonga falou, não há necessidade disso, não se preocupe com isso. Falando nisso, você tem certeza de que essa criatura undead é a responsável por trás da transformação das pessoas dessa cidade? Keno falou, não tenho certeza. Mas acho que deve haver uma conexão, caso contrário, aquilo não teria aparecido nesta cidade. Momonga falou, entendi, faz sentido o que disse. Mesmo concordando verbalmente com ela, Suzuki Satoru ainda tinha dúvidas em seu coração. Essa conjectura estava cheia de buracos na narrativa. Poderia ser mais provável se essa criatura undead tivesse aparecido imediatamente. Mas Keno quase perdeu a noção do tempo quando a criatura apareceu, na ordem dos anos, no mínimo. Isso não significa que é muito provável que essa coisa não esteja relacionada ao incidente. Além disso, com relação aos motivos para tal criatura vir, certamente o motivo mais provável seria porque queria se estabelecer aqui, não. Como um ser undead, ele não seria atacado por undeads de baixo nível, e os vivos evitariam essa região. Se alguém deixar de lado o problema dos vivos atacando um lugar como este, não seria o ambiente mais confortável para algo que fosse undead. No entanto, ele não pretendia contar a Keno sobre essas teorias. Não havia como ela não ter notado algo que até mesmo Suzuki Satoru havia adivinhado imediatamente. Era muito provável que ela ainda quisesse acreditar que a criatura era responsável por trás de tudo isso. Foi por isso que ela pediu desculpas a Suzuki Satoru por confundi-lo com aquela entidade. Ela ainda queria acreditar que havia uma maneira de salvar a todos. Suzuki Satoru olhou através das pilhas de livros na sala. Todos eles estavam manchados, o que era um sinal do quanto ela os havia estudado. No entanto, ela provavelmente se apegou a tal crença, porque entendeu que não poderia salvá-los, ou porque sua pesquisa não havia lhe mostrado uma maneira de fazê-lo.
Sua narração do que aconteceu naquele dia foi muito detalhada. A primeira metade de sua história, sua descrição dos eventos do dia, foi muito específica, e ela ilustrou claramente a situação, chegando a incluir seus próprios sentimentos na época. Em contraste, a segunda metade de sua história, depois que ela se tornou um Dead, parecia esparsa. Talvez para ela houvesse pouca mudança nos dias seguintes, de modo que havia pouco para ela falar. Mas é claro que seriam diferentes. A última vez que ela foi humana foi durante o café da manhã. Aquelas eram as lembranças mais brilhantes que ela tinha, e era por isso que ela podia falar delas, depois de tanto tempo, e com tantos detalhes. Suzuki Satoru acariciou o cajado de Ainzo Algon. Ele ouviu Keno ofegar de surpresa, mas ele não se importou. Ele sentia a frieza dura do metal. Sim, então é assim que é. Ele podia entender como Keno se sentia. Keno sentia o mesmo da cidade que continha seus pais, e que ajudou a criá-la, assim como Suzuki Satoru se sentia sobre a guilda Ainzo Algon. Se houvesse alguém que pudesse ajudar Suzuki Satoru a voltar àqueles dias brilhantes, ele ficaria feliz em se prostrar diante deles e implorar por sua ajuda. Culpa, esse foi o sentimento que surgiu. Basicamente, ela estava errada em esperar tanto de Suzuki Satoru. Contudo, sim, disse Suzuki Satoru, enquanto apertava o cajado. Keno-san. Ele viu os ombros de Keno se contorcerem, mas Suzuki Satoru ignorou, e continuou falando. Se destruir essa criatura Undead, vai reverter a transformação das pessoas na cidade, então, eu irei ajudá-la, com prazer. A teoria anterior, de Suzuki Satoru, baseava-se puramente em seu conhecimento de Yggdrasil. Se esse Undead fosse realmente o culpado, então, seria possível restaurar as pessoas, ao derrotá-lo, ou usando outros meios. Se todos os seres vivos de uma cidade se tornassem Undeads, dizer que tal reação se realizaria seria um tanto impossível de afirmar. Momonga falou. Se é como você acredita, Keno-san, a oposição é alguém que pode transformar uma cidade inteira em Undeads, então, certamente eles não serão inimigos fáceis. Por essa razão, sinto que capturá-los de uma vez será difícil, mas aniquilá-los pode ser a opção mais viável. Ao dizer isso a Keno, ele mentalmente repreendeu a si mesmo. Desde quando eu virei um estúpido? Na melhor das hipóteses, um Undead semelhante a Suzuki Satoru seria um Overlord. Se todo o conhecimento de Yggdrasil fosse aplicável, ele poderia pensar em uma maneira de lidar com eles. No entanto, neste mundo era perfeitamente possível que o equivalente local de um Overlord fosse um oponente de nível 1000. Dito isto, parece que não é provável que este adversário supere as expectativas de Suzuki Satoru. A razão para isso foi por causa da maneira como Keno descreveu seus pais. Seu pai, anunciado em cantigas e contos, era capaz de lançar magias de 4º nível, enquanto sua mãe poderia usar até o 5º nível, e era considerada um prodígio. Desse ponto de vista, houve pouca mudança em relação a Yggdrasil, ou melhor, havia mais fraquezas aqui do que em Yggdrasil. Dito isto, se ele poderia vencê-los, ainda precisava ser analisado. Sua autozombaria foi dirigida às palavras tolas que ele havia dito, depois de ter comparado a experiência de um jogo à experiência de combate da vida real, isso somado à sua falta de conhecimento. Se possível, ele gostaria de levar Keno para longe desta cidade, por um tempo, e contatar pessoas neste mundo que estavam familiarizadas com os Undeads, a fim de obter o máximo de informações sobre seu inimigo, antes de preparar uma estratégia perfeita para desafiar seu adversário. Para começar, ele não conhecia o poder de sua oposição. Talvez Keno tivesse visto apenas uma criatura Undead, mas tal criatura poderia ter continuado melhorando sua força de combate dentro da cidade depois do acontecido. Nesse caso, sua primeira prioridade era coletar informações, e então ele precisaria gastar muito tempo e esforço nos preparativos. No entanto, ele não achou que Keno aceitaria essa ideia. Certamente, uma garota que se recusou a deixar uma cidade infestada de Undeads aterrorizantes não aceitaria facilmente um simples "vamos sair daqui" de um terceiro que ela conheceu há poucas horas. Ainda assim, valeria a pena tentar, Momonga falou. No entanto, gostaria que você pensasse cuidadosamente sobre isso. Está tudo bem se essa coisa for destruída. É possível que, mesmo que a criatura seja destruída, o povo da cidade possa ainda não voltar ao normal, não. Keno sacudiu a cabeça e tirou um livro das pilhas de literatura.
Os livros, empilhados em cima, desabaram, e caíram, mas ela o trouxe de volta, sem dar importância, e abriu uma página, para mostrar a Suzuki Satoru. Seu primeiro pensamento foi: realmente, isso não é japonês. Enquanto Suzuki Satoru procurava por um item mágico, Keno apontou para uma passagem no livro, e começou a ler. Keno falou: esta parte diz que ressuscitar uma criatura undead morta requer magias de ressurreição extremamente poderosas, e mesmo depois da ressurreição, eles serão undeads. Mas se o mestre quem os criou for exterminado, existe a possibilidade de que suas vítimas sejam restauradas, se tiverem sorte. É o que está escrito aqui. Na maior parte, isso era o mesmo que Yggdrasil. No entanto, para que um personagem de Yggdrasil, que se tornasse um Dead, e depois humano novamente, seria preciso um item classe mundial, embora não fosse assim, neste mundo. Quanto mais ele percebia as diferenças entre os dois mundos, mais a importância de Keno crescia. Droga! Suzuki Satoru pensou. Se Keno tivesse respondido, talvez eles possam ser recuperados, Suzuki Satoru poderia ter guiado a conversa para: então, não vamos destruí-lo primeiro, e encontrar outro caminho. Como não sabemos o suficiente, porque não deixamos a cidade por um tempo, e saímos para coletar informações. Foi assim que ele planejou. Esse plano deu errado. Ainda assim, não havia mais nada que pudesse fazer ao seu respeito. Nesse caso, ele teria apenas que destruí-lo. Destruir esse ser undead. Claro. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.